Se você gosta de doce crocante, esse vídeo é para você. Hoje eu trouxe 3 doces crocantes, daqueles que fazem craque e que quando você começa não consegue parar. São fáceis, caseiros e com aquele toque crocante por fora que vicia, às segundas-feiras. Eu gosto de brincar com 3 receitas que tenham algo em comum. E o de hoje está bem claro. Crocante por fora, macio e cremoso por dentro, sucesso garantido. Fica até o final e depois me conta. Qual é o seu favorito? Começo com esse clássico, pois a massa folhada crocante sempre agrada. Pastéis de massa folhada com creme por dentro, fáceis e com um resultado espetacular, crocantes ao morder e por dentro ficam macios e cremosos. São perfeitos para um lanche ou para impressionar sem complicações. A primeira coisa que vamos fazer é cortar a casca de um limão. Para isso é ótimo usar um descascador de batatas. E depois 500 ml de leite, dos quais vamos separar mais ou menos 100 ml ou meia xícara. E aí vamos dissolver 40 gramas ou 1/3 de xícara de maisena, também chamada de amido de milho. Vamos colocar isso dentro desse leite que está morno ou frio e mexer até dissolver. Por outro lado, batemos 2 gemas de ovo, daqueles ovos grandes, tamanho L. E depois de bater assim, você adiciona aquele leite com maisena. Aí, você mexe um pouco para misturar bem e reserva, porque já vamos usar. Tudo o que vamos fazer é pegar o restante do leite, o restante desses 500 ml ou 2 xícaras e meia e colocar em uma panela, junto com um pouco de essência, extrato ou aroma de baunilha. Além disso, colocamos a casca desse limão em fogo médio-alto e quando estiver quente, quase fervendo, é quando tiramos a casca do limão que já terá feito seu efeito, aromatizando o leite e vamos adicionar 1/3 de xícara de açúcar, cerca de 60 gramas, além daquela mistura que tínhamos de leite com amido de milho e gema de ovo. Vamos mexendo tudo isso até esquentar e começar a formar um pouco de creminho. Então continue mexendo. Eu gosto de fazer isso com uma espátula de confeitaria, também chamada de pão duro ou espátula de silicone, assim posso raspar o fundo. E as laterais, que é onde costuma grudar mais, porque é onde está tudo mais quentinho. Depois de alguns minutos, você já tem um creminho como este. Vou deixar mais uns minutinhos. Assim, sem parar de mexer, para que o creme fique um pouco mais denso e ainda bem líquido, eu vou tirar do fogo. Quando o creme estiver pronto, passe para outro recipiente e, uma vez lá, cubra com um filme plástico, mas que toque diretamente a superfície do creme. Isso evita que se forme uma película. Leve à geladeira ou refrigerador e deixe esfriar por pelo menos 3 ou 4 horas. Você pode preparar o creme sem nenhum problema no dia anterior. O que você vai fazer no dia em que quiser aproveitar essa maravilha é pegar uma folha de massa folhada e dobrá-la sobre si mesma. Assim, perfeito, mais ou menos até a metade. Isso, claro, com as mãos recém-lavadas e depois você estica um pouco mais, aperta para que as camadas fiquem bem grudadas uma na outra. Vamos lá, tem que ficar bem prensadinho, bem prensadinho. Depois que você tiver dado uma apertada e ver que está bem achatado. O que vamos fazer é dividir em pedaços, eu divido em 3 partes iguais. Assim e depois, por sua vez, corto todas ao meio, para que eu tenha 6 pedaços de teresitas, que vamos fritar em uma panela com bastante óleo. E como você pode ver, coloco um pedaço de madeira no centro para controlar se o óleo já está quente. Se saírem bolhas, está pronto e você pode fazer isso. Soltar uma teresita dentro e ver como, em questão de 1 minutinho, ela vai inflando, vai inflar e dourar. Nesse momento, você vira quando perceber que está dourado, também do outro lado, tira e reserva em um prato com bastante papel toalha ou papel absorvente. Pronto, essa aqui já está fritando. Você repete a operação com todas as teresitas que quiser preparar e pronto, depois é só rechear e decorar. Muito simples, é só pegar aquele creme que você tem na geladeira ou no refrigerador, tirar o papel, mexer um pouco para que a textura fique o mais uniforme possível. E você coloca em um saquinho, por exemplo, ou em um saco de confeitar com um bico que seja assim um pouco fino. Depois você pega essas teresitas recém-fritas, que já vão estar um pouco mais mornas, e faz um furinho nelas com uma faca. Assim, tão fácil, e por esse furinho é por onde vamos colocar o
creme, algo tão simples como encaixar aqui o bico, vamos ver se dá para ver bem isso e apertar. Você vai notar que vai ficando cada vez mais pesado porque está sendo recheado com o creme. Repita a operação com cada uma delas e você vai ter uma bandeja assim fantástica. Agora elas já estão bem pesadas. Passe no açúcar ou então no açúcar misturado com canela e aproveite. E é que esse brilho por fora com o açúcar, dá vontade de comer na hora. Embora o melhor sempre esteja no interior, e o interior dessa sobremesa é, meu Deus, que cremosidade. Olhem pra gente. Esses biscoitos surpreendem muito porque levam só 3 ingredientes. Também são crocantes por fora e macios por dentro. São daqueles que você começa provando um e quando percebe, o prato já está vazio. Se você gosta de biscoitos fáceis, anote essa receita porque é daquelas para guardar. Bom apetite! A primeira coisa que vamos fazer é pegar nozes já descascadas. Eu compro direto assim, nesse formatinho, que você pode até partir com a mão. Bom, então vamos colocar um pacote e um quarto, cerca de 250 gramas de nozes. Em um processador de alimentos ou um triturador ou picador como este, a questão é ligar a máquina e deixá-la funcionando até que tenhamos uma espécie de pasta ou pó de noz. No começo, vira uma espécie de grão grosso e conforme você continua processando, começa a ficar mais denso e parece que se move menos. Bom, quando chegar nesse ponto, você deixa a máquina trabalhando por mais uns 20 segundinhos e aí a mistura já vai estar pronta. Aí você já vai ter triturado essa noz que eu adoro tanto. As nozes estão aqui. Olha, vou te mostrar a textura que fica. Então parece que fica compacto, mas se você mexer um pouco, ele vai soltando direitinho. Vamos colocar essa maravilha em outro recipiente e você vai perceber que tem alguns grãozinhos que ficam soltos e outros já um pouco mais grudados. Não tem problema. Essa é exatamente a textura que a gente queria. Se você pegar um dos pedaços maiores e amassar com a espátula de silicone ou uma colher, vai perceber que ele se desfaz e vira grão rapidinho. Depois, adicionamos o açúcar e mexemos. Eu estou usando um açúcar, no meu caso, açúcar mascavo integral. Me deu vontade, para ser sincero, ele dá um toque de caramelo que adoro. Mas você pode usar açúcar mascavo, demerara, branco, o que quiser. Um adoçante que seja granulado e que dê um toque docinho e gostoso, o que você preferir. Depois que a gente adicionou o açúcar e mexeu, acrescentamos também o terceiro e último ingrediente, o ovo. Eu uso um ovo daqueles que aqui chamam de tamanho L, dos grandes, que pesam mais de 65 gramas. A questão é adicionar o ovo e misturar tudo. A mistura de açúcar com noz vai absorvendo a umidade do ovo e vai se formando uma espécie de pasta. Se você tiver uma espátula de silicone, vai amassando. Se não, vai demorar um segundinho a mais, mas também não tem problema. Com uma colher, dá para fazer muito bem. Você vai amassando o creme contra ele mesmo até que tudo esteja totalmente incorporado. Enquanto isso, eu te lembro que esse é um momento fantástico para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Claro que sim, assim você vai ficar por dentro das novidades, que ultimamente são um montão. Bom, eu acho que isso aqui já está pronto para o toque final. Qual vai ser o toque final? Assim, com luvas de plástico é a melhor forma de preparar esses biscoitos, porque assim eles não vão grudar nas suas mãos. As mãos sempre têm um pouco mais de calor e por isso as massas grudam muito mais. No caso de trabalhar com massas pegajosas como a de hoje, eu recomendo que você use luvas de plástico. Eu comprei muitos na época quando tivemos esse problema com o maldito vírus. Mas olha, agora também aproveito essas luvas para cozinhar, olha só, fresquinhos, limpos e perfeitos. O que eu faço agora é pegar uma porção e amassar um pouquinho. Depois, aproveitando essas luvinhas, faço uma bolinha rolando entre as mãos e reservo essa bolinha numa assadeira ou numa grade de forno forrada com um tapete de silicone ou papel manteiga.
Bom, repito a operação. Pegamos uma bolinha maior, assim amassamos bem para que fique compacta e depois, com as palmas das mãos, fazemos uma bolinha, o que chamam de bolear. Olha, continuo contando para vocês e fazendo bolinhas. Vejam, aqui à direita eu tenho uma grade do forno forrada com um tapete de silicone. Também serve perfeitamente um papel manteiga, que em alguns países chamam de papel sulfurizado ou papel manteca. A questão é que seja um papel que, quando for ao forno, o que estiver em cima não grude. Para você ter uma ideia, com essas quantidades e esse tamanho de biscoito, eu consegui fazer 15 biscoitos deliciosos, então leve isso em consideração. Beleza, vou continuar fazendo bolinhas e o que vou fazer assim que terminar é achatá-las um pouco. Vou deixá-las como discos com uma espessura de mais ou menos meio centímetro. E além disso, no final, vou te contar um truque super simples para que fiquem decoradinhas. Olha, agora, como eu achato elas, é assim de fácil. Aproveitando as luvas, você vai dando uns toques e girando a mão para que a bolinha, que antes tinha uma certa altura, vá abaixando e se forme um pequeno disco. Assim de fácil. Já te digo que entre meio centímetro e no máximo 1 centímetro de espessura, dependendo de como você quiser. Se você quiser mais crocantes ou mais macias por dentro, quanto mais grossas, mais macias, quanto mais finas, mais crocantes. Agora vou mostrar como decorá-las facilmente com uma xícara ou copo. O formato dos biscoitos não importa muito, só não deixe eles muito grossos, então deixe eles um pouco achatados. E pronto. Vou dar esse toque com um copo, porque sempre gosto de como fica e é feito rapidinho. E se além disso, a xícara ou o copo estiverem umedecidos, você vê que a massa não gruda em nada. Lembre-se, o truque é umedecer a borda da xícara ou do copo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. E uma vez quente, colocamos a assadeira na posição do meio para baixo e assamos até que fiquem douradinhas. No meu caso, levaram 25 minutos, mas fique de olho, porque depende de cada forno e de como você quer, pois aqui você pode deixá-las no ponto que preferir. Isso sim, lembre-se, sempre calor em cima e embaixo e, se possível, sem ventilador. Depois disso, já temos os biscoitos prontos. Vou colocá-los neste prato com a pinça, porque ainda estão um pouco quentes. E aqui temos o pratinho de hoje, uma verdadeira maravilha. E agora, o mais importante nos doces também é o interior. Olha, 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 olha que visual incrível. Uma borda fina e crocante e um interior macio com esse visual incrível. E o que me diz de uns bons churros que, além disso, praticamente só precisam de um ingrediente básico, muito fáceis de fazer e com essa crocância tão clássica que todo mundo adora? E saborear eles recém-feitos, crocantes por fora e tão macios por dentro é puro prazer, embora sejam daqueles que somem antes mesmo de você se sentar. Se você gosta de churros, esses caseiros nunca falham. A primeira coisa que faço é adicionar um copo de água, que é um pouco mais do que uma xícara, são 220 ml, equivale a uma xícara e 2 colheres de sopa. Além disso, sal a gosto de cada um, eu recomendo meia colher de chá, mas coloque a quantidade que preferir. Também adicionamos farinha, mas isso é mais para frente, porque agora o que temos que fazer é mexer até que o sal se dissolva e quando a água estiver quente, mas sem ferver. Então sim, aí adicionamos a farinha, uma xícara de farinha de trigo comum, sem nenhum aditivo estranho. E o que fazemos é simplesmente agora, aqui e ainda quente, misturar e mexer. Assim, rápido, rápido, sem parar. Simplesmente para que tudo se misture em uma espécie de massa bem densa. Sabe, perfeito, essa massa nós vamos colocar em uma máquina de churros ou em um saco de confeitar. Você pode esperar alguns instantes, mas faça isso com a massa ainda quentinha. Essa é a chave, quanto mais quente, mais fácil de manusear. Você pode usar a máquina de churros se tiver, e se não, como pode ver, eu uso diretamente um saco de confeitar com um bico pitanga grande. Aí está, você só precisa fazer assim, torcendo para que a massa vá em direção ao bico. E depois, sobre um prato, um tapete de silicone, um papel manteiga ou o que você quiser, vai formando os churros que for usar. Eu vou fazê-los mais grossinhos, como você pode ver, e vão render mais ou menos 12 para cada xícara de farinha que usar. Assim de fácil, um atrás do outro.
Se você reparar, eu uso luvas porque a massa ainda está quente e assim não queimo minhas mãos. Aproveitem os truques, lembrem-se deles. Vamos lá, o último. Agora colocamos uma frigideira com bastante óleo, no meu caso de girassol, e esperamos até que esteja bem quente. Eu deixo o fogo em nível médio-alto e espero até que, ao colocar algo de madeira no centro, comecem a sair bolinhas. Você acabou de ver o teste? Isso quer dizer que está quente, então é hora de adicionar os churros. Como não vão caber todos de uma vez na frigideira, coloco alguns e controlo como eles vão dourando. Enquanto isso, pego um prato grande e coloco pelo menos 3 folhas de papel toalha. É aí que vou colocando esses churros. Outro detalhe importante é lembrar de vez em quando, girá-los e ir mexendo assim para que fiquem dourados de maneira uniforme por todos os lados. Então lembre-se, de vez em quando você dá uma viradinha neles. Tão simples quanto isso, é só esperar ficarem dourados e perfeitos. Olha como esses brilham, que aparência incrível, né? Próxima dica para que fiquem crocantes: escorra bem o óleo, então lembre-se de escorrer super bem e depois coloque-os nesse prato. Com papel toalha ou papel absorvente, um após o outro, mesma operação. Escorremos e colocamos, escorremos e colocamos. Além disso, esse papel absorvente ou papel toalha vai absorver o excesso de óleo que tiver, para que fiquem mais secos e crocantes. O resto você já sabe. Adicione os outros churros nessa frigideira com o óleo bem quentinho, bem quentinho. O que vamos fazer é ir adicionando e simplesmente mexendo como fazíamos antes. Como você vê, dá para fazer vários de uma vez sem nenhum problema, só lembrando que tem que mexer. E antes de tirar, escorra bem para não ficarem oleosos. Depois coloque no papel toalha. Um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e aí você vai ter seu pratão com sua dúzia de churros pronta. Para quê? Ora, para aproveitar, e para isso nada melhor do que polvilhar açúcar a gosto, né? Olha só como isso ficou. Aqui você me pega com esse pratinho de churros que, como você vê, ficam prontos rapidinho e não tem como ser mais barato. Com um copo de farinha, dá para fazer uns 12 churros desse jeito. E com todos os truques que eu sempre te contei, ficam assim crocantes e deliciosos. Uma receita que nunca falha e que todo mundo gosta. Mas não vou te deixar só com isso. Os churros ficam deliciosos e combinam com tudo, mas com um bom chocolate. Então vou te contar rapidinho como preparar o melhor chocolate que eu já fiz. Fica ligado porque você vai adorar o super chocolate de hoje. A gente faz de um jeito bem fácil. Em uma panela em fogo médio alto colocamos 4 xícaras de leite, cerca de 800 ml. Além disso, uma xícara de creme de leite, nata, creme para bater, chantilly, heavy cream, creme duplo ou como você preferir chamar. E uma colher de sopa de essência, extrato ou aroma de baunilha que combina perfeitamente. Além disso, 1/3 de xícara de açúcar, cerca de 70 gramas. Tudo isso, como eu já disse, vai para a panela mesmo em fogo médio alto. Vamos mexer um pouco para dissolver e esperar esquentar. Quando estiver quente, adicionamos 2 colheres de sopa de cacau em pó, que são cerca de 30 gramas, e vamos mexer. Enquanto vai dissolvendo, depois de alguns minutos vai ficar um pouco mais denso e já vai estar totalmente dissolvido, ficando com esse aspecto incrível, e assim que perder um pouco de temperatura, vai ficar ainda mais denso. Então, assim que estiver liso e com esse aspecto, você pode tirar do fogo e servir, porque você já vai ter uma maravilha de chocolate com um toque super especial e mais gostoso do que qualquer um que você já tenha comido antes. Você vai ver, olha só que aparência, meu Deus! Ideal para mergulhar um churro ou qualquer outra coisa gostosa. Hoje eu te ensinei 2 coisinhas: a preparar os churros mais fáceis e deliciosos que existem e o chocolate mais gostoso também para acompanhar, ideal para mergulhar. Não me diga que você não está com vontade de pegar um churro e fazer essa operação simples. Ah, já que estou indo, olha que aparência! 3 receitas crocantes sempre funcionam, então espero que você me ajude a escolher a minha favorita. Qual será no seu caso? É difícil, porque nós gostamos das 3 e as 3 têm esse crocante que todo mundo adora. Me diga nos comentários apenas uma palavra: folhado, biscoitos ou churro. Vamos começar.